Após 7 anos de ações e bloqueio de bens da prefeitura, finalmente foi zerada a fila de creches em Jaboticabal. Um problema que se arrastava desde 2010. Mais de 500 crianças com idade entre 0 e 3 anos estavam sem vaga nas creches de Jaboticabal. Eles sempre viram procurar essas vagas e a orientação que a gente sempre teve é de encaminhar para a própria Secretaria de Educação ou para que essa família nomeasse um advogado para ele conseguir a adesão da criança na creche. Apesar da intervenção do Ministério Público, a Prefeitura não cumpria com os prazos. Em 2017, a soma total das multas era um valor extremo, próximo a R$1 bilhão. A proposta de negociação partiu da promotoria na intenção de prejudicar menos a população. Fiz um requerimento de que se bloqueasse apenas 1% do valor da multa, 1% do valor da multa, que se bloqueasse esse valor dos cofres públicos municipais para que fosse usado única e exclusivamente para o fornecimento de creches para criança. Para 2017, a lista de espera foi zerada e documentada pela administração, que não precisou ter os mais de R$9 milhões dos cofres públicos bloqueados pela Justiça. Que foi no sentido de que todas aquelas crianças que estavam inscritas, limitou, eram 700 crianças que estavam inscritas na fila de espera, todas elas deveriam ser chamadas em 60 dias. E houve o adimplemento pelo município agora. Foi um programa, logo no início do governo, de zerar a fila. E conseguimos, Em 3 meses conseguimos já colocar 400 crianças, que era em final de março, início de abril, e em maio conseguimos colocar as outras 400 crianças que faltavam. Quem trata diariamente no dia a dia da sociedade em Jaboticabal demonstra preocupação. A queixa é da falta de critério e de qualidade no atendimento às crianças. O que nos preocupa é a questão da estrutura do atendimento para com essas crianças, o número de funcionários, um exemplo, e a questão da qualidade, e a evidência de colocar a segurança das crianças até pela superlotação das creches. O prefeito nega que as creches tenham se tornado um depósito de crianças, medida realizada apenas para o cumprimento da Justiça. Houve bastante remanejamento, Algumas escolas estavam com o seu limite, mas conseguimos remanejar alguns e também contratamos vários profissionais da área da educação. A pedido do Ministério Público, o Conselho Tutelar da cidade tem solicitado a listagem dos alunos que estão matriculados e ativos na rede municipal de ensino. A gente não tem precisão sobre essas informações. O Conselho Tutelar está fazendo um levantamento. A gente oficializou a Secretaria de Educação pedindo esses dados dessas famílias para a gente certificar. Thaís Mantoani, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pucci, sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o especialista em administração pública da FEA, João Luiz Passador. João, neste caso, a intervenção do Ministério Público foi determinante? Boa tarde. Certamente. Inclusive, o Ministério Público, tradicionalmente, participa dos Conselhos Municipais de Educação, tendo essa função fiscalizadora primordialmente. Então, a ação do Ministério Público foi fundamental para se resolver uma questão tão longa, de tanto tempo, e com a demanda da população se acumulando, inclusive, nesse tempo todo. A proposta da promotora em bloquear verba do município e obrigar o investimento em educação é um exemplo aí a ser seguido? Eu acho que é meio inevitável, Quer dizer, se você tem um processo de gestão de escassez, você tem que estabelecer legalmente e eticamente algumas prioridades. No Pacto Federativo, os municípios são responsáveis pela educação das crianças até 6 anos de idade. E, nesse caso, essas demandas sociais têm que ser atendidas em detrimento de outras, se, obviamente, você não tem recursos para atender todas essas demandas. Então, nesse sentido, o Brasil tem uma certa tradição em desprezar um pouco a primeira infância, o que é um grande risco, como projeto de nação. O Ministério Público, de fato, fez de maneira correta e atendeu de maneira precisa as necessidades demandadas, Então, só para ficar claro, é de obrigação aí do município fornecer vagas para essa lista de espera que se arrastava há quase 7 anos na cidade. Certamente, você tem que atender a demanda, tem que atender a quantidade de alunos que precisam de creche, é uma necessidade em relação às mães trabalhadoras,
mas principalmente não podemos esquecer da qualidade da prestação desse serviço. Não basta você ter as vagas se essas crianças são pouco assistidas ou mal assistidas. O projeto pedagógico que envolve o acolhimento e o tratamento das crianças recebidas nas creches também tem que ser de primeira linha. Aí quem tem que ficar de olho nessa qualidade? E a quem cobrar, né? O Conselho Municipal, certamente, mas a população como um todo, né? Cuidar das nossas crianças tem que ser prioridade como política pública. A população pode fazer denúncias diretamente no Conselho, por exemplo? Certamente. As mães têm que estar muito atentas a isso e, obviamente, não há gente melhor para fazer isso do que esse cuidado, essa relação entre mãe e filho, para saber a qualidade do serviço que o seu filho está recebendo nas creches. João, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que em Miguelópolis, que ficou aí no centro das atenções com a Operação Carta Branca, tenta retomar o crescimento. Pucci. E aí, Cláudia?